Lá, galera, a partir de agora a gente começa a nossa aula de avaliação. E aí, o que é importante a gente destacar em relação à avaliação? O que sempre cai em prova? Os tipos de avaliações, tá? Que a gente tem diagnóstica, somativa, tá bom? Essa é uma perspectiva, tá bom? Perspectiva de Lucchesi, tá? E aí, qual a perspectiva diagnóstica? É aquela lá no início do ano letivo, que a gente vai verificar as aprendizagens dos nossos estudantes, para a gente saber como que a gente vai gerenciar todo o nosso ano letivo. A formativa é aquela que é o ano inteiro, tá? Início, meio e fim do processo. E, por fim, a gente vai ter a somativa, a excludente, a classificatória, aquela adotada pelas escolas tradicionais, aquelas adotadas pelas escolas particulares, aquela que, no fim, o que importa é a menção e a nota, beleza? Então, lembre-se, a formativa, ela é inclusiva, ela é perspectiva das nossas escolas públicas, ela é qualitativa sobre quantitativa, ela traz exatamente o que a LDB nos proporciona, e é hoje a nossa LDB fala no que tange a avaliação dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, lá no artigo 24, a gente falou sobre isso, tá? Na aula de LDB. Aí, beleza, aí tem a possibilidade de verificação da aprendizagem, tem a questão do avanço, que eu falei para vocês, o avanço é o pular de série, né? Mediante a vivência. Agora, a aceleração, o aluno que está em atraso, que eu até falei, ó, pedala, Robinho, é no sentido aí do aluno avançar, né? Avançar na aprendizagem, aluno da EJA, por exemplo. Tranquilo? E aí, a gente tem, no caso, a avaliação, como a Lenita, por exemplo, lá de São Paulo, a gente tem a avaliação mediadora, tá? Que é a avaliação de Jussara Hoffmann, bastante cobrada, a gente vai fazer umas questões sobre ela. A gente tem a avaliação emancipatória, transformadora do cotidiano, que é de Raquel Saul, menos usual, é só para vocês saberem aí, tá? Outra coisa também que o Lucchesi fala muito e que gosta de cair em prova em relação à pedagogia do exame. O que é a pedagogia do exame, tá? Ele critica muito, ele fala que, na verdade, não deveria existir essa questão do ranqueamento, da classificação, que, na verdade, o Enem traz essa perspectiva. Então, os nossos alunos estudam numa maneira que a gente fala qualitativa, mas, no final, ele vai ser aferido de maneira o quê? Quantitativa. Quando a gente fala de seleção, quando a gente fala de meritocracia, vai ser baseado nessa questão. Então, é um paralelo que ele faz e a gente sabe que o nosso sistema de ensino superior é assim, porque não tem vaga para todo mundo. Beleza? Então, em tese, é isso. Aí a gente tem instrumentos de avaliação, e aí é uma escolha do professor. E aí, quais são os instrumentos? Eu tenho provas, eu tenho trabalhos. Então, Benigna Vilas Boas, ela fala o seguinte: o problema não é fazer a prova, o problema é que a prova não seja o único instrumento, porque aí condiz uma perspectiva meramente o quê? Tradicional. Beleza, galera? Então, essa é a questão. Então, eu posso ter prova? Posso, mas que eu tenha trabalhos em grupos, que eu tenha atividades individuais, que eu tenha vários tipos de trabalho para contextualizar todo esse trabalho pedagógico. Beleza? Então, fechou. Baseando disso, tá. E aí a gente tem avaliação institucional, isso aí eu falei para vocês, avaliação de aprendizagem. A avaliação institucional é aquela avaliação da instituição, onde eu tenho os pontos positivos e os pontos negativos a serem aferidos, tá? Os pontos positivos aí, a gente chama de potencializadores, tá? E os pontos negativos a gente chama de deflagradores. Na verdade, aí, então, a instituição senta todos os segmentos da comunidade escolar, direção, vice, supervisão, coordenação, auxiliares, professores, monitores, secretário, merenda, auxiliares, enfim, todo mundo da escola senta, alunos também opinam, os pais opinam, comunidade escolar no todo opina, perfeito? Então, todos eles participam de maneira o quê? Democrática, de maneira dialógica, de maneira participativa. E aí são discutidos todos os planos, né? Todos os pontos do plano do que a escola quer construir, a escola que se quer, né? Então, é mais para observar isso daí. E aí, a gente tem a avaliação institucional interna, que foi todos esses aspectos que eu falei para vocês, e a gente tem a externa é fora.
Então, é o que a gente tem aí das avaliações que a escola participa, e aí é analisado esses dados. Então, como que a escola foi no sistema de avaliação da educação básica, por exemplo, beleza? E vai gerar, por exemplo, a nota do IDEB. E aí, por fim, nós temos a nossa avaliação de larga escala, tá bom? Avaliação aí de larga escala. E aí nós temos hoje no nosso país vigorando o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que começou nos anos 90, e que traz a nota do IDEB. Para uma escola ser considerada de qualidade, ela tem que ter no mínimo que nota? 6, tá? Para ser considerada de qualidade. Abaixo disso, uma escola que não apresenta qualidade. Uma coisa bem clara que a gente vê são nas escolas do Goiás. As escolas do Goiás que têm nota acima de 6, você pode ver, eles têm uma plaquinha que fala que a escola é de qualidade, tá bom, gente? E como que você pesquisa isso? Simples, no site do MEC tem a nota de todas as escolas, você consegue tranquilamente verificar isso, tá? E como que é feito essa nota do IDEB, professora? A nota do IDEB nada mais é que a nota do Sistema de Avaliação da Educação Básica, mais a questão de evasão, repetência, frequência dos alunos. Então, soma-se a isso, gera-se essa nota que vai dar aí de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, mais essa escola aí se baseia nos parâmetros de qualidade, tá? Que no Brasil, gente, em tese, é muito difícil ter, tá? Mas escolas aí, um bom padrão mesmo, tá na escala entre 7 e 8, tá? A gente não tem escola do padrão 10, só para colocar para vocês entenderem essa máxima, tá? E aí, agora as políticas educacionais estão alterando, então, tinha antes, na época do governo Lula, PENAIC, PNA, enfim, no Bolsonaro, então a gente está enfrentando aí modernizações, então hoje, vocês precisam saber que a gente tem o SAEB, eu acredito que essa parte larga escala, se for cobrar, é algo muito sutil, até porque a gente está houve essa troca de governo, então está se mudando tudo. E uma outra coisa que gosta, às vezes, de cair em prova é sobre o PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação, que o Brasil participa com muitos outros países. Infelizmente, a colocação do Brasil nunca é boa, né, gente? A gente sempre fica nos melhores, de baixo para cima, né, para não dizer que somos dos piores. E aí, gente, essa avaliação de escala internacional, ela é feita a cada 3 anos, tá, pela OCDE, só colocando aí para vocês também, beleza? Então, em tese, é isso aí, avaliação. Fechou? Alguma dúvida? Vamos lá fazer exercício, então? Agora nós vamos até o fim. Confere aí para mim, estão conseguindo ver? Quem escreve para mim no chat? Por favor. Sim, ótimo. Deixa eu só aumentar aqui. Oh, pronto. Só um pouquinho, galera. Ai. Ai. Vamos lá. Questão número 1, Sebrasp 2021, professor Educação Especial. No contexto escolar, os profissionais devem buscar constantemente criar estratégias e formas de promover práticas inclusivas na avaliação da aprendizagem. Dessa forma, na avaliação é necessário prever. Vamos lá, letra A. Ações com foco na deficiência para prever formas e condições de aprendizagem. Errado, né, gente? Se eu falo de maneira inclusiva, como é que eu vou focar necessariamente nas deficiências? B. Ações com enfoque clínico para os alunos com necessidades educacionais especiais, tá? Nós não somos, tá, gente? Importante destacar. Nós não somos médicos, tá, gente? A gente não faz parte da área médica. O nosso trabalho aqui é de cunho o quê? Educacional, beleza? C. Uma avaliação pedagógica dos alunos
que apresentam necessidades educativas especiais para justificar suas necessidades. Galera, eu preciso flexibilizar, eu preciso adaptar, eu preciso incluir. Essa que é a visão, beleza? Então, você está errado de as variáveis apenas de cunho individual que incidem na aprendizagem. Logo, tá? Ele fala o apenas aqui, né? Já traz essa questão do nosso erro aqui, se colocar só na questão individual. E lembre-se, né? Tem uma questão da individualidade do aluno, mas eu também preciso olhar em todos os aspectos, beleza? Não só apenas a questão, seu cunho individual. E a letra E, flexibilizações curriculares que visam o atendimento dos objetivos propostos no projeto político-pedagógico e a busca de metodologias adequadas de ensino, além de recursos didáticos diferenciados, beleza? Então, questão de número 1, certinho aí, 2. Sebrasp 2021, professor de educação especial, assinale a opção correta. Uma é letra E, tá, gente? Não sei se eu falei. Uma é. 2. Assinale a opção correta no que se refere aos procedimentos e instrumentos de avaliação. Falei para vocês que ia cair, né? Que faz parte do nosso conteúdo também. Qualquer instrumento ou procedimento de avaliação deve envolver indicadores que facilitem a análise de contextos e comparação. Galera, se eu comparo, logo eu tiro a perspectiva atual. Ela tem que ser uma perspectiva, inclusive, entender a questão da diversidade. Cada um aqui, por exemplo, tem o seu tempo e a sua forma de aprender. Aqui não necessariamente é igual para todo mundo. Então, logo, errado. C. Além das observações de comportamentos relacionais entre pessoas, cabe como procedimentos de avaliação a análise de produção escolar dos alunos, a análise de documentos e a entrevista, tá? Então, ele traz aqui uma perspectiva ampla para a gente, tá bom, gente? Aí, na educação especial, importante a gente destacar que ele traz essa perspectiva, beleza? Nós vamos analisar, né, todas as produções, e aí é importante destacar que na questão da educação especial é de uma maneira diferente, até esse crescimento, esse desenvolvimento, beleza? Então, letra C certinho. D. O questionário é o procedimento de avaliação recomendado para coleta de informação e análise dos dados do contexto educacional escolar, tá, gente? É aí que tá, não é o instrumento, tá, mais voltado para isso, tá bom? Letra E, as observações sistemáticas ou ocasionais devem restringir-se. O restringir-se deixa errado aqui, preferencialmente a sala de aula, beleza? Próxima questão, número 3. Considerando os objetivos e as funções de avaliação, assinale a opção correta. Aí ele destaca o seguinte: avaliação não é um fim, mas um meio para o aluno. É um meio de superar as dificuldades e continuar progredindo na aprendizagem. Lindo e maravilhoso, tá, gente? A ideia é isso mesmo, tá? É um meio, inclusive, para verificação, que vai trazer feedback. Tranquilo? Próximo, B. Avaliar um processo descritivo, pois não pressupõe julgamento a partir de uma escala de valores. Temos julgamento, sim, tá bom, gente? Em questão a valores, a avaliação é isso, é trazer, né, uma resposta a todo o processo educativo que foi realizado. Letra C. A avaliação deve ser usada apenas para medir o conhecimento dos estudantes ao final do processo, tá? É o erro, e isso é uma perspectiva de classificação, beleza? Que não deve ser realizado. Letra D. Para avaliação, o professor deve adotar provas e ditados, perspectiva altamente tradicional, pois esses instrumentos são as únicas formas. Erro também, porque nós temos diversos instrumentos. Eu tenho prova, eu tenho trabalho em grupo, eu tenho vários métodos de aprendizagem, tá, gente? De ensino, que pode ser utilizado também. Letra E, depois de feita a avaliação com os alunos, o professor deve evitar dar devolutiva? Não. É importante ter esse feedback, é importante trazer essa devolutiva, beleza? Então, 3, letra A. 4, com relação à avaliação pedagógica no contexto escolar, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A avaliação torna-se inclusiva ao permitir a identificação das necessidades dos alunos, de suas famílias, das escolas e dos professores. Beleza, gente?
E aí, a gente traz uma perspectiva que é importante, tá? Porque a partir do momento dentro da inclusão que eu verifico essas necessidades, perfeito? Logo, a gente vai trabalhar em cima do que é necessário para os alunos, beleza? Lembre-se, a necessidade dele, o foco, o trabalho tem que ser nos estudantes. Próximo aí. B, avaliação tem como finalidade precípua retratar dificuldades que interferem no desenvolvimento global dos alunos. Beleza, galera? Não é retratar as dificuldades, e sim, né, trabalhar de maneira global os estudantes. Não focar necessariamente suas dificuldades, beleza? C, no âmbito educacional, a avaliação se caracteriza com uma sequência contínua de análises quantitativas, de análises qualitativas. Beleza, galera? Letra D, o nível econômico de cada estudante, as condições estruturais de suas respectivas famílias de origem são as dimensões de análise proposta para uma melhor identificação das necessidades educacionais do aluno. Isso daí não pode ter como base, beleza, gente? E letra E, sobre enfoque psicopedagógico, os resultados da avaliação não servem de base para a elaboração do PPP, servem, ajudam e subsidiam, beleza? Então, 4, letra A. Pro, o que é precípua? Precípua? Qual letra, meu amor? Na B, a avaliação tem como finalidade precípua, retratar. Peraí, a avaliação tem como finalidade precípua. Deixa eu só ver a... Seria principal? Isso seria, mas eu queria ver aqui. Para, Morna! Essencial, fundamental, principal. Beleza? Beleza. Deixa eu só... Vá para o seu quarto. Vá. Vá. Não dou aula, não. Como é que pode? Ai. Vamos, amores. 5. Sebrasp 2021, professor Educação Especial. A adequada avaliação de necessidades educacionais especiais do aprendiz, da escola e das famílias dos estudantes pressupõe a análise de algumas dimensões concretas que envolvem o contexto de cada um deles. No que se refere a esse assunto, assinale a alternativa correta, galera. A prova oral escrita são aspectos importantes para a avaliação, aí acabou com tudo, ainda mais que ele destaca, com vistas à identificação das necessidades educacionais especiais. Então, na verdade, não viabiliza, tá? B, para aluno, as dimensões de análise são o nível de participação nas atividades escolares e as condições econômicas que ele vive. Galera, não deve se trazer, tá, em questão de avaliação, essa questão econômica. A questão anterior também pontuou sobre isso novamente, beleza? C, para o contexto educacional, as dimensões estabelecidas para análise são as políticas públicas, a ação da equipe gestora, tá? Galera, lembre-se, contexto educacional que é mais importante aqui estabelecer, né, é o estudante, né, a materialidade, ele que é o nosso foco, beleza? Próximo, no caso da família, as dimensões estabelecidas para análise são as características do ambiente familiar e o convívio familiar, beleza? D, certinho. E letra E, a ação pedagógica deverá ser analisada a partir do binômio, né, currículo e planejamento, tá? Como ele coloca aqui, ó, necessidades especiais do aprendiz, né, da escola, das famílias, o foco aqui está em cima disso, então logo letra D mesmo, beleza, galera? 6. Fundec 2021, Prefeitura Municipal de Tramandaí, Rio Grande do Sul, pedagogo, supervisor escolar, né, vai trazer aí, ó, Luquezzi, falei para vocês, um dos que mais cobrados, na verdade, os mais cobrados é Luquezzi, Vasconcelos, Libânio, Vilas Boas, né, que é a Benigna Vilas Boas, são esses os mais cobrados aí, por exemplo, o Unesp gosta muito, igual eu falei, Hoffman, são esses aí que vocês devem levar para a prova, beleza?
Letra A, comparar e depois classificar, já mata tudo, inclusive é o que ele reclama, né, o que ele critica. B, certificar uma vez fornece detalhes sobre o histórico de notas do aluno ao longo de sua jornada escolar. Outro ponto aí, gente, errado também, tá? Certificar, esse não é o objetivo. C, diagnosticar e incluir, ó a perspectiva da inclusão. O educando pelos mais variados meios do curso de aprendizagem satisfatório que integre todas as suas experiências de vida, tá? Então, 6, letra C. Letra D, criar hierarquias de excelência, errado. Beleza? Classificação que ele traz aqui, tá? 7. Prefeitura Municipal de Fortaleza, gestor escolar. Em relação à avaliação da aprendizagem conforme enlouquece, marque a opção incorreta, então logo errada. Exames escolares e avaliação de aprendizagem são os dois parâmetros de acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Galera, exame e avaliar, somente isso, lembre-se, a pedagogia do exame, que Luquezzi, inclusive, critica, que eu falei para vocês. B, a principal característica dos exames escolares é estabelecer a classificação dos estudantes, tá? Na verdade, né, a perspectiva que ele traz, né, que não deveria ser, perfeito? Então, certo na maneira que realmente que traz, mas ele quer a errada de todas, né? C, o ato de avaliar a aprendizagem na escola se revela como ato de investigação da qualidade dos resultados obtidos, e esse é o trabalho, né, que deve ser realizado, né, ao que Luquezzi pontua, e, por fim, letra D. O instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem não deve ser caracterizado por uma linguagem acessível aos estudantes. Logo, deve ser. O não deve ser, deixa a nossa questão errada, tá? 7, letra D. 8. Fundatec 2020, Prefeitura Municipal de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, para Luquezzi. A avaliação tem como objetivo comparar e depois classificar os alunos, errado, tá, gente? É a crítica, a classificação. B, certificar, uma vez fornece detalhes, não tem que certificar. Já fizemos uma questão anteriormente falando sobre isso. Aí você percebe que começa a repetir os mesmos pontos. C, diagnosticar e incluir o educando pelos mais variados meios no curso da aprendizagem satisfatória que integre todas as experiências da vida, tá? Perspectiva da inclusão, perspectiva diagnóstica, perspectiva que traz uma aprendizagem, o quê? Satisfatória, beleza? Então, letra C certinha. D, criar hierarquia de excelência. Hierarquias logo já deixa errado, beleza? 8, letra C. 9. Fundatec 2020, Prefeitura Municipal de Santo Augusto, sinal V para verdadeiro, F para falso, quanto à prática de avaliação da aprendizagem escolar segundo Luquezzi. A escola opera com uma verificação e não com avaliação. Isso significa que, na prática, há a aferição do aproveitamento escolar, em que os professores realizam basicamente 3 procedimentos sucessivos: medida do aproveitamento escolar, transformação da medida em nota e utilização dos resultados identificados. Certinho, tá bom, galera? Ó, aproveitamento, resultados, transformação, fechou. A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido da medida e que se articula um projeto pedagógico junto com o seu consequente projeto de ensino, beleza? Certinho aí, e o último. O ato de avaliar também exige a entrega. A entrega é o desejo de que o educando cresça e se desenvolva, possibilita o envolvimento com o processo do educador, estando sempre atento às suas necessidades, tá, galera? Certinho, logo letra B, tá? VVV. 10. FADESP 2020, o EPA, Técnico de Nível Superior em Pedagogia. O QS 2011 afirma que o ato de avaliar é um ato de investigar. Enquanto a ciência descreve e interpreta a realidade, a avaliação descreve e a qualifica. Na avaliação da aprendizagem, há 2 modalidades que orientam as práticas avaliativas: avaliação de certificação e avaliação de acompanhamento da ação. A avaliação de acompanhamento da ação tem como características, vamos lá, letra A investigação da qualidade do seu objeto de estudo
a aprendizagem. Lindo e maravilhoso. Tá, gente? Esse é o ponto, o foco, a aprendizagem do estudante. B, no fim da qualificação da aprendizagem errada, descrição da aprendizagem também não, aplicação de instrumentos avaliativos assistemáticos, quer dizer que não tenha significado para a aprendizagem. Então, logo errado, tá? 10, letra A. 11. Galera, até aqui tá ok? Posso seguir? Alguma dúvida? Fala comigo. Pode seguir, Pro. Beleza, vamos embora. 11. A MUAC 2019, vamos lá. Discutimos na escola a importância da avaliação no contexto pedagógico e refletimos acerca da importância de atribuir novos significados à avaliação. Considerando esses aspectos, é incorreto afirmar, então, logo o que está errado? O professor deve conhecer as dificuldades de seus alunos perceberem as necessidades dos mesmos, realizando revisões, estudos e pesquisas a fim de vencê-las. Estratégias variadas contribuem para o aprendizado dos alunos. Certinho? B. Avaliação é um processo que deve ocorrer periódica e sistematicamente, contribuindo para que o professor pense acerca da aprendizagem dos alunos e necessárias retomadas que auxiliem na efetivação da aprendizagem, tá, gente? Certinho, né? Ele quer errada. C. É fundamental que o professor elabore o diagnóstico no início da letiva. A gente chama isso de avaliação diagnóstica, né? Para assim perceber que os alunos já sabem, que já compreendem e, de posse dessas informações, possam planejar conhecimentos e estratégias a serem abordados com aquela respectiva turma. Beleza? Certinho aí, letra D. A avaliação em qualquer momento do processo de ensino-aprendizagem deve gerar documentos comprobatórios. Por isso, somente provas, trabalhos individuais e registros escritos devem ser o somente que lasca, tá, gente? Lembre-se. É um processo amplo, tá bom? Então, logo, letra D errada e letra E. A avaliação também aponta ao professor como seu trabalho está sendo compreendido pelos alunos. Ao avaliar o aluno, o professor consegue observar onde deve retomar, quais assuntos foram compreendidos e de que forma eles compreendem melhor o que lhe é apresentado. Beleza? Certinho? Então, logo errada a letra D. 12. Quadrix aí. O trabalho pedagógico ganha materialidade, ou seja, forma nas ações por meio do planejamento da escola em geral e do currículo em particular, do processo de ensinar e aprender e da avaliação do trabalho realizado, seja com relação a cada estudante individualmente ou ao conjunto da escola, tá, galera? 12, certíssima. Próximo aqui, 13, né, ele traz um texto motivador, que não precisa nem a gente ler a respeito do currículo e movimento. Aí ele fala, o currículo adotará o conceito de avaliação para as aprendizagens, em contraposição ao conceito de avaliação da aprendizagem. Galera, esse é o conceito de Benigno Vilas Boas, e aí a gente precisa destacar. Avaliação para a aprendizagem, início, meio e fim do processo educativo. Então, é a perspectiva formativa. Avaliação da aprendizagem pontual, naquele momento, classificatória, tá? Prova, só me importa ali, aquele momento, é o que vocês vão ser aferidos no concurso público. O examinador não quer saber se você estudou muito, se você estudou pouco, isso não vai influir. O que vai influir vai ser o dia da sua prova, que você vai apresentar ali o resultado para o examinador, beleza? O seu desempenho. Beleza? Então, 13 certo, 14. Termo qualidade é um conceito plural, complexo, polissêmico, que pode ser analisado sob diversas perspectivas. No cenário educacional, esse termo tem ganhado espaço principalmente a partir das perspectivas de avaliação adotadas nos últimos anos. Então, ó, gente, questões da Sebrasp, vamos lá. Conforme a Constituição Federal de 88, o tema qualidade da educação, constitui um dos princípios basilares do ensino, está associado à educação educacional. Galera, sempre que falar qualidade da educação, qualidade do ensino, estamos falando de avaliação, indiretamente. Porque eu vou ferir a qualidade fazendo o quê? Uma avaliação. Eu vou saber se a escola é boa a partir de uma avaliação. Beleza? Eu vou ter instrumentos para verificar isso daí. Próximo, 15. A qualidade da educação brasileira passou a ser monitorada pelos indicadores das avaliações em larga escala, orientadas pelo Banco Mundial e por outros organismos internacionais, como Unesco e OCDE. Beleza, galera? E aí, ó,
Importante destacar para vocês, certinho, né? Nós temos vários organismos que observam. Lembra que a OCDE, falei para vocês a respeito de avaliação de larga escala, por exemplo, no caso PISA, grande exemplo aí para ilustrar. 16, é consenso entre estudiosos brasileiros. Galera, quando você vê, ainda mais dentro das ciências humanas, falando em consenso, logo já está errado. Porque não existe consenso, tá? Porque existe o quê? Vários tipos de interpretações, tá? Logo está errado aí. Aí ele fala, para promover melhorias à qualidade da educação brasileira, é preciso garantir boa formação inicial dos professores, atrair profissionais capacitados para a carreira docente, construir espaços públicos reflexivos e valorizar o predomínio da racionalidade técnica, tá, gente? Aqui o final e o ponto que eu destaquei para vocês em consenso entre estudiosos, beleza? 17. No plano de aula, define-se os objetivos, as estratégias de acompanhamento dos objetivos e o processo de avaliação de conteúdos de determinada aula, tá, gente? Certinho. Tem objetivos, tem conteúdo, tem metodologia, tem que é a escolha, aí eu vou ter os métodos, né? A escolha dessas metodologias, vou ter recursos, vou ter avaliação. 18. O sistema permanente de avaliação do Distrito Federal tem como princípio a centralidade no conteúdo das aprendizagens? Errado, gente. Podia ser de qualquer estado. Voltado para hoje, a centralidade está no estudante e não no conteúdo. Beleza? Então, errado. 19. A primazia da prova como avaliação de aprendizagem evidencia sua importância para medir o conhecimento adquirido pelos alunos em sala de aula, especialmente a avaliação formativa. Errado. Especialmente a primazia da prova na avaliação que é somativa, ranqueadora, classificatória, meritocrática, beleza? Então, 19 errado. 20. A avaliação permite indicar aspectos sobre a qualidade do ensino-aprendizagem que contribui para reorientar, quando necessário, o trabalho do professor. 20, certinho, né? Ele vai dar o quê? Feedback, vai dar subsídios para que possa o quê? Reorganizar o trabalho educativo. 21. Os métodos e as técnicas de ensino refletem o ideário pedagógico interdependente das finalidades da educação, seus conteúdos, seus processos de avaliação. Certinho. 22. Você perde 2023 aí, vamos lá. Cipriano Lucchesi, grande crítico, grande autor, galera, traz o seguinte. A avaliação da aprendizagem escolar diz que se deseja exercitar uma prática docente crítica, importa levar em conta objetivos políticos dessa prática, assim como princípios científicos, metodológicos, que traduzam coerentemente a visão política que se tenha. Refletindo sobre esse fragmento do texto, é correto afirmar sobre o processo de avaliação. Vamos lá. Letra A, avaliação classificatória muito tem auxiliado na construção dos resultados esperados. Galera, resultados esperados, a gente tem mais uma perspectiva somativa. A classificatória é classificar. É isso, o objetivo dela. B, avaliação diagnóstica está a serviço da proposta política, está interessado que o educando aprenda e se desenvolva. Certinho, tá? Letra B. C, avaliação é um processo independente do projeto pedagógico, é dependente, é interligado. D, avaliação é uma atividade que existe e subsiste por si mesma, tá? Aqui, o final aqui, já deixa nossa avaliação errada. E letra E, avaliação define os meios e resultados a serem atingidos. Então, lembre-se, refletindo sobre a aprendizagem escolar, princípios científicos metodológicos, logo que condiz aqui é a nossa letra B de bola, beleza? 23. Prefeitura Municipal de Fortaleza, cenário alternativo corretamente caracteriza exames e avaliações conforme Cipriano Lucchesi, galera. Exames são arbitrários, classificatórios, tomam o erro como castigo, tá, galera? Exatamente essa é a visão, né, que fala de exames e avaliações por Lucchesi, exatamente isso. Arbitrário, classificatório, ele traz uma menção, ele é meritocrático, e o erro, né, é visto como castigo, sim. Reflexivo, gente, só letra B que traz aqui, só na perspectiva formativa, beleza? Então, 23, letra A, 24. Essa questão, ela é boa para a gente ver, essa 24,
se a gente realmente sabe, né, os tipos de avaliação, somativa, formativa. Vamos lá, então. Segundo Lucchesi, avaliação é o alto efeito de avaliar-se, apreciação de análise. Dessa forma, avaliação é algo que pode ser medido, apreciado por alguém. Na avaliação, o professor mede, determina, analisa e, finalmente, julga e determina os rumos a serem traçados no trabalho do educando. Ainda, para o referido autor, a avaliação pode ser classificada em avaliação formativa ou somativa, beleza? De acordo com esse pressuposto, complete as afirmativas com os dois tipos de avaliação citada, ou formativa ou somativa. Então, vamos lá? A avaliação é o processo realizado no decorrer de um programa institucional visando aperfeiçoar, identificar suas dificuldades e dar solução. Essa é a perspectiva formativa, beleza? 2. Avaliação é um processo realizado no final. Se é final, é somativa. Se fosse ao longo, formativa. De um programa institucional visando julgar a capacidade de propor para promoção para outra série. Beleza? Próxima. Então, primeira, formativa, segundo, somativa. Terceira, avaliação é utilizada para conhecer o aluno ao longo do processo. Formativa, beleza? Através dela, percebe-se como o aluno está se adaptando às novas necessidades que se colocam. Formativo, 4. Permite que se desenvolva o plano previsto pelo professor diariamente para que o aluno atinja os resultados previstos para o processo de ensino-aprendizagem. Quanto ao desempenho do aluno, possibilita avaliar a adequação e a eficácia do ensino formativo e, por fim, a avaliação, que ela considera os resultados e que se pode ser baseado em testes e outros instrumentos. O resultado final é a promoção e retenção do aluno. Esse tipo de avaliação tem por objetivo responder que o aluno aprendeu em termos de resultados para verificar o grau de aprendizagem, galera. Quando fala resultados, teste, tá, gente? Retenção, promoção, estamos falando da somativa, tá? Então, logo letra B. Formativa, somativa, formativa, formativa, somativa. 25. Segundo Lucchesi, avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível. Por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica inclusiva. É um hino bonito, né? O ato de avaliar tem seu foco na construção dos melhores resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no julgamento de aprovação e reprovação. Partilhando a concepção de Lucchesi, a avaliação com função classificatória e com função diagnóstica, respectivamente. Letra A. Constitui um instrumento estático, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Constitui um momento dialético, olha aí, gente, transformação do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do crescimento para a competência, tá, gente? Certinho aí, letra A, já traz aí a perspectiva de Lucchesi, beleza? Resta aqui, gente, só vai mudar, na verdade, a forma da escrita, tá? Nem compensa a gente ver. 26. CETAP, Prefeitura Municipal de Ananindeua, Pará. Sinais as assertivas que tratam sobre a avaliação da aprendizagem com um componente pedagógico. QES 2011, a sinal alternativa que refere-se à modalidade de avaliação diagnóstica. Então, logo, ele quer só as corretas sobre a diagnóstica. Então, vamos lá. A avaliação está a serviço da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno, na medida em que subsidia o educador em sua atividade do gestor do ensino. Certinho, tá, gente? Perspectiva diagnóstica. 2. A avaliação justifica sua utilidade pedagógica quando é utilizada como recurso para reconhecer o progresso dos alunos e o funcionamento dos processos de aprendizagem. Certinho também. 3. O ato de investigar a qualidade da aprendizagem dos alunos para contribuir a tomar as decisões do planejamento e intervenção do professor quando necessário. Então, gente, ele traz uma perspectiva de como deve ser o trabalho diagnóstico, tá? Trazer recurso, observar, beleza? Então, tá certo. 4, permite verificar eficácia e resultados. Não, aqui é classificatório, tá? Então, 4 errado. Então, 1, 2 e 3 certo. 26, letra A.
27. Adorei. Considerando as distinções entre avaliar e examinar, né, o contraponto. Avaliar, perspectiva formativa e diagnóstica. Examinar, perspectiva excludente, classificatória. Assinale a opção correta. O ato de examinar auxilia tanto o aluno quanto o professor a analisar suas trajetórias? Não. Esse é o ato de avaliar. B. O exame informa o que foi aprendido ou não aprendido em determinado período. Certo, gente? A perspectiva classificatória, examinatória, ela é pontual, né? Verifica naquele momento determinado. Ele não olha ao longo do processo. Beleza? Então, B, certinho aí. Próximo. O ato de avaliar diagnóstico excludente processual. Diagnóstico processual, ela não é excludente. Excludente classificatório, examinatório. Letra E. O ato de examinar traz para o professor dados necessários para prosseguimento do processo pedagógico? Não. É o ato de avaliar. Beleza? 27, letra B de bola. Vamos lá, 28. O termo avaliação da aprendizagem foi substituído por avaliação para as aprendizagens, por se considerar que este último exprime mais bem o sentido da avaliação. Nesse sentido, correto afirmar que o professor deve utilizar a avaliação com o propósito de classificar, já está errado, né, galera? Selecionar também não, classificar. Lembre-se, avaliação para as aprendizagens, a perspectiva formativa, início, meio, fim, tá? Ela traz a questão da inclusão do estudante. Cultura tem o papel secundário, errado. Obter dados para o final do processo, errado também, classificatória. É subsidiar o trabalho docente se refere às aprendizagens. Então, 28, letra E, certinho, né? Perspectiva formativa aí. 29. A utilização de provas constituídas por questões avaliativas com atribuição de notas para avaliação individual do aprendizado é uma prática rotineira que estimula os estudantes a estudarem o conteúdo, não estimula, né, gente? Isso aqui é uma questão ranqueadora, com a questão de obter menção satisfatória, tá? Não é a prática que a gente espera atualmente. 30. Logo está errado 29. 30. Em sala de aula, o professor deve utilizar diversos instrumentos para avaliar a qualidade dissertativa, descritiva ou explicativa de uma resposta do estudante. Então, lembre-se, diversos instrumentos. Aqui, ok, beleza? 30 aí, certinho. Próximo aqui. Agora nós vamos fazer questões de modalidades de avaliação, tá bom, gente? Os vários tipos aí de avaliação de aprendizagem. Vamos lá, então, 31. Avaliação formativa na escola, galera. Deve ser aplicada na fase inicial do ano. Gente, inicial é diagnóstica, tá bom? Para que o professor conheça os alunos e o nível da turma. B, é o mesmo que a avaliação tradicional. Errado, é o mesmo que a avaliação dos dias de hoje, contemporânea. Está sendo estática? Não, ela é contínua e descontínua, tá? Estática é pontual, tá? Perspectiva classificatória. C, deve ser utilizada para classificar os melhores e piores alunos da turma? Classificar não, tá, gente? Perspectiva somativa. D, utiliza a prova escrita como única ferramenta? Somativa. É a mais centrada nos processos de aprendizagem que na pessoa. Certinho? Beleza? Letra E. 32. Em uma turma do 4º ano do ensino fundamental, após avaliação formativa referente ao 2º bimestre, apenas metade da turma demonstrou compreensão do conteúdo substantivo e sua classificação, que havia sido abordado pelo professor no referido período. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando o conceito de avaliação formativa. Então, vamos lá. A. O professor deve ministrar o próximo conteúdo planejado sem retomar o 2º bimestre. Errado, perspectiva classificatória. B. Como esse conteúdo será abordado nos anos seguintes, não há motivo para preocupação ou intervenção do professor. Errado também, gente. Precisa, né, ter essa preocupação formativa num todo, tá?
Próximo, C. O professor pode criar atividades e jogos que permitem os alunos rever o conteúdo. É uma das possibilidades, uma das metodologias que ele pode utilizar e outras também, tá? Então, C, certinho. D. O professor não deve retomar o referido conteúdo. Errado. Precisa retomar quantas vezes for necessária, tá, gente? Aí parte do princípio do direito da aprendizagem, beleza? Princípio aí garantido, inclusive, na Constituição. O professor deve registrar os nomes dos alunos que não compreenderam o conteúdo. Errado, tá, gente? Não deve ser visto dessa maneira de ranquear. Beleza? 32C, 33. NESC 2020, vamos lá. O processo de avaliação na alfabetização deve estar ancorado em concepções de ensino e aprendizagem, as quais devem subsidiar, retroalimentar a prática docente continuamente. Nesse sentido, a concepção de avaliação, ela precisa ser coerente, classificatória já está errado. Emancipatória, retórica, quer dizer, antiga já está errada. C, diagnóstica, formativa, processual, contínua e sistemática, tá? Essas aqui são características, inclusive, da avaliação formativa, tá, gente? 33C. Meritocrática já é da ranqueadora, da somativa. Logo, letra C. 34. Ele vai trazer uma história aqui para a gente, vamos verificar, né? A avaliação, tananã, apresenta 2 objetivos básicos: iluminar o caminho da transformação, permitir que o sujeito, por meio da consciência crítica, ó, gente, emancipação, ó, imprima direção às suas ações, no contexto em que se situa de acordo com os valores que elege e com os quais se compromete no decurso de sua historicidade. Então, logo, gente, a avaliação que emancipatória de Raquel Saul, tá? Então, só trazendo aqui uma perspectiva, é menos usual, tá cá em prova, acredito que a maioria de vocês nunca viu. Então, é isso. Falou consciência crítica, falou trazer direcionamento das ações, verificar os valores, sua historicidade, a avaliação emancipatória de Raquel Saul, tá? Perspectiva transformadora. 35. Na construção do conhecimento fundamentado numa relação dialógica, conforme Jussara Hoffmann, a avaliação significa, vamos lá, um procedimento de investigação cujos instrumentos e medidas passam a ser vistos como recursos técnicos e neutros, tá, gente? A avaliação, ela não é neutra e não meramente técnica. B, uma avaliação provocativa do professor, desafiando, educando a refletir sobre as situações vividas, a formular, reformular hipóteses. Certinha, tá? Traz a perspectiva dialógica, beleza? Então, vamos olhar aqui, ó, se D, errado, classificação, comportamentos definidos pelas ideias do professor, transmitir, verificar, registrar, você percebe que já está errado, beleza? Próximo aí, Cipriano Luquezzi. Vamos lá. Todo fragmento do texto, vamos ver aqui. O professor de línguas estrangeiras, né, professor aí de inglês, francês, espanhol, italiano, enfim, define as metas e os critérios a serem usados durante a avaliação para distinguir o aluno que tem competência linguística daquele que não tem. Não é a melhor abordagem de verificação de aprendizagem, tá, gente, da avaliação, e também puni-lo, caso necessário, errado. Perspectiva meramente o quê? Somativa, tradicional, ranqueadora. 37, avaliação formativa inclui autoavaliação dos estudantes, uma das perspectivas, tá? Formativa é autoavaliação, feedback, a possibilidade desse estudante se autoavaliar. Então, 37 certinho. Aqui a gente vai ter que ler essa historinha, tá, gente? Em um curso de formação, tá, a galera que vai fazer aí para o cargo técnico em ações educacionais, acredita em questões assim, ó, voltadas mais para a gestão também, por isso que eu trouxe. Em um curso de formação continuada, ofertado a professores de educação superior, adotou-se a seguinte sistemática avaliativa. Após estudar diferentes métodos de ensino e aprendizagem, professores aplicaram os conhecimentos aprendidos no curso de formação em turmas de alunos dos cursos de graduação, nos quais eles atuavam como docentes. Ao final, os professores apresentaram aos colegas do curso de formação suas dificuldades e sucesso durante o processo, como forma de reflexão para melhorar sua própria atuação docente em sala de aula. Foram aprovados esse curso de formação os professores que conseguiram elaborar uma reflexão acerca de sua atuação e propor mudanças na postura docente, beleza? Então, a história que ele trouxe para a gente. Considerando a situação hipotética, julgue os itens a seguir acerca
da avaliação de ensino, da avaliação da aprendizagem. Vamos lá. No caso apresentado, a avaliação adotada no curso é considerada avaliação formativa? Sim, ó. Ele fala diferentes metodologias de ensino e aprendizagem, aplicar os conhecimentos. Então, eu tenho vários instrumentos, beleza? Que foi o que o Lucas falou. Não posso ter um instrumento, tem que ter diversos. Benigna também citou sobre isso. 39. Infere-se das informações apresentadas à situação hipotética, o curso em questão não previu uma avaliação diagnóstica. Certinho, tá, gente? Ele fala aqui, ó. Posso estudar diferentes métodos de ensino, aprendizagem, professores aplicar os conhecimentos aprendidos, beleza? Não fala de diagnóstico no início, né? 40. A avaliação adotada no curso de formação continuada constitui um exemplo de avaliação somativa. Errado. Se eu tenho diversos instrumentos, é formativa, não é somativa. Somativa seria só a prova como um único. 41. Pesquisa de mercado realizada pela instituição corresponde a uma avaliação diagnóstica. Errado, tá, gente? Somativa, ó, ou formativa, ó, reflexão acerca da situação e propor mudanças na postura docente. Beleza? Então, 41, errado. 42, aí traz outro texto pra gente, vamos avaliar aqui. Para ofertar um curso de pós-graduação, determinada instituição de ensino fez uma pesquisa sobre a aceitação desse curso no mercado. O curso se propunha avaliar seus participantes em diferentes momentos, teve início, após os resultados indicarem que sua aceitação seria satisfatória entre a maioria dos participantes entrevistados. Antes do início de cada módulo, foi realizada uma avaliação para aferir o nível de conhecimento dos estudantes a respeito do conteúdo proposto. No decorrer de cada módulo, foi proposto aos estudantes que fizessem avaliações sobre o seu processo de construção do conhecimento. No final do curso, a avaliação do estudante foi qualitativa em vez de quantitativa. Então, a gente já está vendo uma questão meramente o quê? Formativa. 42. O curso em questão adotou um modelo de avaliação somativa? Errado, né, gente? Formativa, entre as qualidades, suas diversas formas. 43. A avaliação realizada antes do início de cada módulo configura-se como formativa. Errado, diagnóstica, tá? Antes de iniciar subsídios para começar todo o processo, tá? De aprendizagem. Então, diagnóstica aí seria o certo, e não formativo. 43, errado. 44, vamos lá. O vocábulo avaliar tem origem no latim avaler, mas significa atribuir valor e mérito às instituições, se vale das avaliações de circunstâncias de pessoas nas suas tomadas de decisões. Cerca da avaliação no contexto educacional, julgo que se segue. 44. É correto afirmar que a avaliação diagnóstica é a responsável pela identificação das fragilidades e competências, né? É aquela feita no início do processo. Ela vai trazer subsídios e, através desses subsídios, eu vou, né, eu vou propor atividades para ser realizadas aí durante todo esse período letivo, né? Ao longo do início, do meio, do fim, né? Que vai dar subsídios para eu fazer aí a avaliação formativa. Beleza, galera? A gente sempre começa com a diagnóstica. Próximo aí, 45, no que se refere à avaliação do ensino e aprendizagem, os itens subsequentes. Avaliação formativa fundamentada exclusivamente em critérios, exclusivamente já desperta a nossa atenção. Critérios claros e transparentes contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem. Aqui lasca, ó, independentemente das condições individuais do aluno, lembra? Formativa, foco no estudante, inclusiva, tá? 45 errado, 46. Feedback constitui-se essencial na avaliação formativa e serve especialmente ao professor como meio de mostrar ao aluno um indicador para melhorar a sua nota ou menção. Se eu estou falando de feedback formativa, se é formativa, não pode ser nota ou menção. Nota, menção, classificatório, tá? Mostra o que? Subsídios de como o aluno ele desenvolveu, tá, gente? Traz isso daí. 46, errado. 47. O currículo do movimento da CDF compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública, democrática e emancipatória, tá? Não só o currículo da CDF, o currículo de qualquer unidade federativa do Brasil, porque vai atender também a perspectiva que está na LDB no artigo 24. Avaliação de maneira o quê? Inclusiva, formativa, aspectos qualitativos sobre os quantitativos, tá, gente? Então, não pode ser nada diferente disso. 48.
A avaliação é parte do integrante do processo de ensino-aprendizagem e desempenha um papel específico em relação ao conjunto de componentes que integram o ensino como um todo, está em um sistema. Nessa perspectiva, em relação às formas de avaliar, é correto afirmar que a avaliação formativa deve ser utilizada ao longo, início, meio e fim, permitindo acompanhamento contínuo, né, processual, do processo de aprendizagem. Certinha, letra A. Diagnóstica no final? Não. Diagnóstica no início. Somativa no início? Errado, somativa no final. D. Para certificação de competência deve ser realizada pela medição dos alunos conseguirem construir? Não, tá, gente? Não é a perspectiva das formas de atuar, de avaliação, atualmente. Classificatória deve ser uma prática das escolas, errado, altamente criticado por vários autores, principalmente Lucchesi, que nós vimos. 49. Entre as fases do processo de avaliação da aprendizagem, a avaliação com função diagnóstica consiste em conhecer, por meio de medidas objetivas, como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a sua adaptação. Gente, olha que questão que traz uma perspectiva ultrapassada. A adaptação, quer dizer, o estudante tem que adaptar? Não. A aprendizagem, a avaliação ela é inclusiva. Se ela é inclusiva, ela não traz a perspectiva de adaptação. Então, logo, 49 já está errada. 50. A respeito da avaliação da aprendizagem, os aspectos dela relacionados, assinale a alternativa correta. A avaliação da aprendizagem contribui para o planejamento do ensino, cujo foco é a avaliação dos alunos, e para o replanejamento do ensino, cujo foco é a avaliação do trabalho do professor. De fato, foco no estudante, como esse estudante aprendeu, e foco também que vai dar um feedback para o professor de como foi realizado esse trabalho. B, avaliação do ensino consiste que os alunos atribuem nota? Não, tá, gente? Nota, conceito, ranqueadora, excludente. C, avaliação da aprendizagem aplicada a um aluno jamais deve ser usada para informar os professores da escola como o desempenho dele. Errado, deve ser utilizada, né, importante instrumento, inclusive. D, avaliação da aprendizagem não pode interferir como o modo que o professor planeja. Lógico que ele vai interferir indiretamente, tá? E letra E, os efeitos da avaliação da aprendizagem não se direcionam ao planejamento pedagógico do ano letivo e de sua aplicação, mas do ano letivo posterior. Errado, do ano letivo em questão, tá, gente? Então, logo, questão 50, letra A. Beleza? Opa, romper compartilhamento. Então, é isso, galera, olha só. Fechamos nossa aula de avaliação aí. E aí, foi bom para vocês? Valeu a pena?